Há três tipos de homens neste mundo: os que se afogam, os que nadam e os que aprendem a respirar debaixo d'água. Eu passei 40 dias tentando me afogar antes de descobrir que tinha guelras. Essas foram as palavras que Arthur Pereira escreveu em seu diário na noite em que decidiu que viver era mais perigoso que morrer, mas também mais necessário. 40 dias após perder Helena no parto dos gêmeos, 40 noites, acordado ouvindo o choro que ecoava pelas paredes circulares do farol como uma acusação constante de sua inadequação como pai. 40 amanheceres olhando para o oceano e se perguntando se seria mais fácil entregar-se às ondas do que continuar lutando contra a maré de desespero que o arrastava para o fundo. Mas então ela chegou. Sofia Costa, uma mulher que trazia nos olhos o mesmo naufrágio que ele carregava na alma. E descobriram juntos que às vezes, para não se afogar, é preciso encontrar alguém disposto a dividir o mesmo ar embaixo d'água. Esta é a história de como dois náufragos construíram uma ilha. O farol da Ponta da Solidão era menos uma construção e mais uma extensão da própria geologia da costa acidentada de Santa Catarina. Gravado na rocha como um dente de pedra, sua torre branca se erguia contra um céu que se comprazia em tons de cinza, um pilar de estoicismo diante da fúria incessante do Atlântico. Para os navios que arriscavam a travessia naquelas águas traiçoeiras, sua luz era um evangelho de esperança, um pulso rítmico que prometia um porto seguro. Para seu guardião, Arthur Pereira, de 38 anos, tornara-se o epicentro de um silêncio esmagador, uma câmara de eco para sua dor. Os únicos sons que conseguiam perfurar a sinfonia grave das ondas quebrando nas rochas eram o choro agudo e duplicado de seus filhos recém-nascidos, Léo e Luna, nomes que Helena havia escolhido numa tarde dourada, rindo enquanto acariciava a barriga proeminente. Léo como o sol que nasce, Luna como a lua que nos guia, ela dissera, os olhos brilhando com uma felicidade que Arthur agora sabia ser emprestada, temporária, um tesouro que o destino lhe permitira guardar apenas o tempo suficiente para sentir o peso da perda. Dentro das paredes circulares e espessas do farol, o ar era uma mistura de sal, maresia e uma tristeza estagnada que parecia ter se infiltrado na argamassa. Arthur, um homem de ombros largos e um rosto que parecia ter sido esculpido pelo vento e pela maresia, movia-se com a precisão mecânica de um autômato. Seus olhos, de um azul profundo como o mar em raros dias de calmaria, haviam perdido o brilho, transformando-se em poças opacas. A rotina era seu único porto seguro e sua prisão. Acordara às 5 da manhã, quando o céu ainda era uma tela manchada de roxo e dourado. Sentir o frio da pedra sob os pés descalços, um choque que o forçava à consciência. O primeiro choro faminto sempre vinha antes do sol, como se os bebês fossem sincronizados com algum relógio cósmico de desespero. Aquecer o leite em uma panela pequena, a mão tremendo não de frio, mas de uma inadequação que o corroía. Sempre com medo de estar quente demais e queimar suas bocas minúsculas, ou frio demais e rejeitarem o único alimento que podia oferecer. As fraldas eram um campo de batalha diário. Seus dedos grossos, que por 15 anos haviam dominado as complexas engrenagens de navios mercantes e que agora mantinham funcionando o delicado mecanismo do farol, se transformavam em instrumentos desajeitados diante de um simples alfinete. Quantas vezes tinha espetado os próprios dedos, o sangue pingando sobre o tecido branco enquanto praguejava baixinho, temendo acordar as crianças, temendo sua própria incompetência. Helena deveria estar ali. Helena, que possuía uma dualidade poética em relação ao oceano, amava-o com a devoção de quem contempla o divino e o temia com o respeito de quem conhece o poder de um Deus irado. Ela costumava se sentar na passarela externa da torre, mesmo nos últimos meses de gravidez, quando subir as escadas se tornara uma expedição, observando as mudanças do mar, como quem lê um livro sagrado. Eles vão nascer com o ritmo das marés no sangue,
ela dizia, uma mão sobre a barriga, a outra entrelaçada na dele. Vão saber quando a tempestade vem antes mesmo das nuvens se formarem. Vão ouvir o mar chamar e nunca se sentir sozinhos. E, de fato, eles chegaram com a violência de uma maré de cisígia, mas levaram-na na vazante. Uma hemorragia súbita, implacável, que transformou a alegria do nascimento em um pesadelo vermelho e desesperado. Nem o médico, trazido de barco às pressas da vila de pescadores, conseguiu conter a força da natureza que decidira cobrar um preço impossível pela dádiva da vida. Arthur ainda se lembrava da última coisa que ela disse, já pálida como a espuma do mar, a voz fraca, mas determinada. Promete que vai contar a eles sobre as estrelas do mar, como elas se regeneram quando perdem um braço, como a vida sempre encontra um jeito. Ele prometeu, mas agora as palavras pareciam vazias, ecos sem substância. Como explicar regeneração para duas crianças cujo primeiro som no mundo foi o último suspiro de sua mãe? O luto de Arthur não era uma tempestade de lágrimas e gritos. Era um nevoeiro denso e gelado que o envolvia, embotando seus sentidos e tornando cada tarefa um esforço hercúleo. A falta de Helena era uma presença física, um vácuo no ar que sugava o calor e o som, um espaço ao seu lado na cama estreita que permanecia insuportavelmente frio, não importando quantos cobertores ele empilhasse. Nas primeiras semanas, o caos era total. Léo chorava quando Luna dormia. Luna acordava quando Léo finalmente se acalmava. Era como se tivessem formado uma aliança para garantir que ele nunca tivesse um momento de paz. As mamadeiras se acumulavam na pia, azedas e fedorentas. As fraldas sujas formavam montanhas aromáticas que ele enfrentava com a determinação de um soldado marchando para a morte. Foi quando Dona Irene chegou, enviada pelos céus ou pela fofoca da vila. Arthur nunca soube ao certo. Uma mulher de 60 e tantos anos, com a pele curtida pelo sol e sal como couro velho, mãos calejadas que sabiam exatamente o que fazer. Ela não pediu licença, simplesmente entrou, avaliou o desastre com olhos experientes e começou a trabalhar. A dor da perda é como a maré, meu filho, dizia ela, a voz rouca como o som das conchas sendo arrastadas na areia, enquanto ensinava a Arthur a segurar os bebês corretamente, a distinguir os diferentes tipos de choro, os pequenos rituais que para Helena seriam instintivos. Ela vem, te arrasta, te joga contra as pedras, parece que vai te afogar, mas depois ela recua. Você só precisa aguentar firme, prender a respiração até a vazante. Durante 3 semanas, Dona Irene foi sua salvação, um farol humano em meio à escuridão. Ela preparava o chá de erva doce que aliviava as cólicas, sabia exatamente a temperatura da água do banho, tinha truques antigos para fazer bebês dormirem, canções de ninar que falavam de sereias e pescadores, histórias de navios que sempre encontravam o caminho de casa. Mas Dona Irene tinha sua própria vida, seus próprios netos doentes para cuidar, uma filha grávida que precisava dela. Numa manhã nublada, com a promessa de uma ressaca se formando no horizonte, ela arrumou seu pequeno cesto de palha onde guardava os remédios caseiros e as histórias antigas. Antes de partir no barco que viera buscá-la, ela segurou o rosto de Arthur entre suas mãos enrugadas e ásperas. Eles precisam de você inteiro, Arthur. Não só do fantasma de um homem que ronda este farol. Se a luz de dentro se apaga, a de fora não serve para nada. As palavras dela o assombraram durante dias. Naquela primeira noite sozinho com os gêmeos, depois de conseguir, a muito custo, fazer ambos dormirem ao mesmo tempo, Arthur subiu a escada em espiral até a cúpula do farol. Era uma subida que ele fazia automaticamente 3 vezes por dia. Ao pôr do sol para acender a luz, à meia-noite para verificar o combustível e ao amanhecer para apagar. O ar, ali em cima, era rarefeito e vibrante com o poder da máquina. A grande lente de cristal de Fresnel girava em seu banho de mercúrio líquido, um coração de vidro pulsando luz sobre o mar escuro e revolto.
O mecanismo de relojoaria, que ele limpava e ajustava com o carinho de um amante, funcionava com a precisão de décadas de tradição. Era uma tecnologia do século XIX que continuava salvando vidas no século XX, uma prova de que algumas coisas eram perfeitas demais para serem melhoradas. Ele abriu a pequena porta que dava para a passarela externa e foi açoitado por um vento gelado e salgado. Agarrado ao corrimão de ferro forjado, olhou para a imensidão negra lá fora, onde as ondas se erguiam como monstros líquidos, suas cristas brancas visíveis por um instante sob a luz do farol, antes de se espatifarem contra as rochas lá embaixo com um rugido que fazia a torre inteira vibrar. O choro de Luna chegou até ele, fraco e distante, trazido pelo vento como uma mensagem desesperada. Um som frágil contra a fúria do oceano, mas que o puxou de volta para a realidade com a força de uma âncora. Ele se sentia como um náufrago em sua própria casa, em sua própria vida. As mãos que mantinham a luz acesa para o mundo, um símbolo de esperança e direção, não conseguiam acender uma faísca de consolo para si mesmo. Naquele instante, sob o feixe rítmico que varria a escuridão, com o abismo chamando-o de volta para as águas que levaram Helena, a verdade o atingiu como uma onda gigantesca. Sozinho, ele iria afundar e levaria consigo os únicos pedaços que lhe restavam dela. A manhã seguinte, rompeu não com a luz, mas com uma opressão cinzenta que parecia ter peso próprio. O céu tinha a cor de chumbo polido, e o mar, agitado por correntes profundas, cuspia espuma branca contra as rochas negras da base do farol em um acesso de raiva contida. Uma tempestade se formava no horizonte, uma mancha escura que avançava com uma lentidão ameaçadora, como um predador que sabe que sua presa não tem para onde fugir. Arthur estava na cozinha do primeiro andar, forçando-se a tomar um café amargo que descia como fel quando a viu pela janela circular. Uma figura solitária, quase uma miragem contra o cenário desolado, caminhando com dificuldade pela trilha íngreme e escorregadia que ligava o farol ao continente. Era uma trilha traiçoeira, mesmo em dias calmos, uma sequência de pedras soltas e buracos escondidos que testava até mesmo os pés mais experientes. Ninguém em sã consciência usaria aquela trilha com o tempo virando daquele jeito. A mulher andava curvada contra o vento crescente, que açoitava seu vestido simples e surrado, agarrando-se às saliências da rocha para não ser derrubada. O vento arrancava mechas de cabelo castanho de um coque mal feito, criando uma cortina que obscurecia seu rosto. Ela carregava uma pequena trouxa de pano amarrada com barbante, que parecia conter todo o seu mundo. Cada passo era uma luta, cada metro conquistado uma pequena vitória contra a natureza hostil. Arthur a observou pela janela circular, a desconfiança, uma característica aguçada pela solidão e pelo luto, transformando-se em um alarme silencioso. Em 15 anos navegando por mares estrangeiros, ele havia desenvolvido um instinto para reconhecer problemas antes que chegassem. E aquela mulher, lutando contra o vento e a chuva que começava a cair, definitivamente trazia problemas. Quando ela finalmente alcançou o portão de ferro forjado que marcava o limite da propriedade do farol, parou. Sua mão se estendeu para o ferrolho enferrujado, mas ela hesitou. O peito arfava visível sob o vestido molhado, como se buscasse forças não apenas para abrir o portão, mas para dar o próximo passo em uma jornada que parecia estar durando muito mais que aquela manhã. Arthur guardou a caneca, verificou se os gêmeos ainda dormiam em seu berço improvisado na sala e saiu. O vento forte quase o desequilibrou no primeiro passo. O som do mar tornando-se um rugido ensurdecedor que abafava todos os pensamentos. A chuva, que começara como uma garoa, já se transformava em pingos grossos e gelados que explodiam contra as pedras. Conforme se aproximava, podia ver melhor o rosto da mulher. Era jovem, provavelmente na casa dos 20 e tantos anos, com traços que sugeriam uma beleza que havia sido testada pelo tempo e pela dificuldade. Seus olhos eram escuros e profundos,
marcados por uma exaustão que parecia vir da alma, não apenas do corpo. Havia neles também algo mais, uma vulnerabilidade controlada, como se ela estivesse acostumada a esconder feridas antigas. Havia nela a quietude de quem já havia visto o pior que o mundo tinha a oferecer e havia sobrevivido. Mas as cicatrizes da sobrevivência eram visíveis para quem sabia procurar. As mãos que seguravam a trouxa eram pequenas, mas calejadas, mãos que conheciam um trabalho duro. O vestido, embora limpo e remendado com cuidado, havia visto dias melhores. "Posso ajudar?" A voz de Arthur saiu mais alta e ríspida do que ele pretendia. Um efeito tanto do vento quanto de meses falando apenas com bebês que não respondiam. "Bom dia, meu nome é Sofia Costa", ela disse, a voz quase um sussurro contra o rugido crescente do mar, mas firme. Havia nela uma dignidade que a pobreza e o desespero não haviam conseguido quebrar. "Estou procurando por qualquer tipo de serviço. Limpeza, cozinha, costura, qualquer coisa. Preciso de um lugar para ficar só por um tempo." O olhar de Arthur era duro como as rochas ao redor. 40 dias de isolamento e dor haviam afiado suas defesas até elas se tornarem quase intransponíveis. "Aqui é um farol, não uma agência de empregos. A vila fica do outro lado da enseada." A chuva começou a cair com mais força, transformando o cabelo castanho dela em mechas escuras coladas ao rosto pálido. Ela não se mexeu, não procurou abrigo. Apenas ficou ali, encharcando, como se estivesse acostumada a enfrentar tempestades sozinha. "Eu venho de lá", ela respondeu, e uma vulnerabilidade imensa transpareceu em seu olhar por um breve momento, uma rachadura no disfarce. "Mas não há nada para mim ali. Por favor, senhor. Sou forte, trabalho duro. Sei cozinhar, sei remendar, sei cuidar de casa. Só preciso de um teto até a próxima maré." A frase "próxima maré" ressoou estranha nos ouvidos de Arthur. As pessoas da vila falavam em dias, semanas, meses. Apenas marinheiros e aqueles que viviam verdadeiramente pelo mar marcavam o tempo pelas marés. Havia algo naquela mulher que sugeria uma familiaridade com o oceano que ia além de viver numa vila costeira. Naquele instante, como se cronometrado por uma força maior que se divertia com a ironia, o choro de Léo começou. Um som agudo e desesperado que cortou o rugido do mar como uma faca. O corpo inteiro de Sofia reagiu instantaneamente. Sua postura cansada se endireitou, seus olhos se fixaram na direção do farol com uma urgência que surpreendeu Arthur. Havia neles um lampejo de reconhecimento, de uma dor familiar, como se aquele choro tocasse em algo profundo e doloroso em sua alma. Suas mãos se apertaram involuntariamente, um gesto que Arthur reconheceu. O movimento instintivo de alguém que já segurou uma criança chorando e sentia a ausência física daquele peso nos braços. "É uma criança?" ela perguntou, e havia em sua voz uma nota de urgência que contrastava com a formalidade anterior. "Gêmeos", ele respondeu seco, já se virando para voltar ao seu caos particular. Léo acordara Luna, era claro, e em segundos ele teria 2 bebês chorando e uma estranha molhada na sua porta. "Senhor, espere!" A voz dela o alcançou, carregada de uma súplica que fez algo em seu peito se contrair. "Eu sei cuidar de crianças. Por favor, deixe-me ajudar. Não por um emprego, não por dinheiro, só deixe-me ajudar." Arthur parou e se virou para encará-la. A chuva caía entre eles agora, criando uma cortina líquida que distorcia as imagens. Mas mesmo através da água, ele podia ver a verdade em seus olhos. Atrás da exaustão e do desespero havia o mesmo abismo que habitava os seus próprios olhos quando se olhava no espelho rachado do banheiro. 2 almas naufragadas, encontrando-se na beira do mundo. O choro de Luna se juntou ao de Léo, um dueto de angústia que era a trilha sonora de seus dias, a música de sua inadequação constante. Sua mente racional gritava para que ele a mandasse embora, que não precisava de mais um problema, de mais uma alma perdida para cuidar. Mas havia algo na postura dela,
na forma como seus olhos se fixaram na direção dos bebês chorando, que o fez hesitar. A tempestade se aproximava rapidamente. Pingos grossos de chuva se transformaram em rajadas violentas. O vento uivava entre as rochas com uma fúria crescente. Deixar aquela mulher na tempestade seria condená-la, no mínimo, a uma pneumonia. Na pior das hipóteses, seria enviá-la de volta para a trilha traiçoeira, onde qualquer passo em falso significaria uma queda fatal sobre as pedras. Com um gesto resignado, ele abriu o portão de ferro, que rangeu como um lamento de ferrugem e sal. A tempestade está chegando. Entre, mas é só até passar. O alívio no rosto dela foi tão intenso que Arthur sentiu um aperto estranho no peito, como se, por um momento, ele tivesse sido o farol para alguém que também navegava no escuro. Dentro das paredes de pedra do farol, Sofia parecia não notar a desordem. As fraldas empilhadas em cantos, as mamadeiras por lavar empilhadas na pia pequena, a poeira sobre os móveis que Arthur não tinha energia para limpar. Seus olhos foram direto para o berço improvisado, onde os 2 bebês se contorciam, os rostos vermelhos e molhados de lágrimas, pequeníssimos punhos cerrados em pura frustração com um mundo que parecia não entender suas necessidades. Sem pedir licença, ela foi até a pequena pia de ferro esmaltado. Arregaçou as mangas do vestido molhado e lavou as mãos e os braços com um cuidado ritualístico. Um procedimento que falava de experiência, não de instruções recebidas. Em seguida, aproximou-se do berço com movimentos seguros e gentis. Pegou Luna, a menor e mais frágil dos 2, com uma confiança natural que Arthur invejou profundamente. Seus braços pareciam exatamente o lugar onde a bebê deveria estar. Aninhou-a contra o peito e começou a cantarolar uma canção de ninar, uma melodia simples mas linda, sobre barcos de papel navegando mares de leite e estrelas do mar que dançavam na espuma. A transformação foi quase mágica. O choro desesperado de Luna se transformou em pequenos suspiros entrecortados, depois em um silêncio peaceful. O pequeno corpo relaxou no abraço da estranha, como se reconhecesse em algum nível primitivo alguém que sabia exatamente como segurar uma criança. Arthur, que havia pegado Léo e tentava acalmá-lo com movimentos desajeitados, observou a cena paralisado. Havia meses que não via Luna tão calma nos braços de alguém. Até mesmo Dona Irene, com toda a sua experiência, havia precisado de alguns dias para conquistar aquela confiança instintiva. Sofia, ainda cantarolando, dirigiu-se à pequena cozinha e, com uma mão só, a outra firme ao redor da bebê, começou a preparar mamadeiras. Ela testou a temperatura do leite no próprio pulso, um gesto tão natural quanto respirar. Alimentou Luna com uma paciência infinita, sussurrando pequenas palavras de encorajamento quando a bebê hesitava. A tempestade lá fora ganhava força. O vento se tornara um uivo constante e a chuva golpeava as janelas com a força de pedras pequenas. Mas pela primeira vez em 40 dias, um silêncio pacífico se instalou dentro das paredes do farol. Não o silêncio morto da depressão, mas um silêncio vivo, respirando, pontuado apenas pelos pequenos ruídos de satisfação dos bebês, finalmente alimentados e aquecidos. Era a quietude no olho de um furacão. E Arthur, pela primeira vez desde que Helena morreu, sentiu que talvez não precisasse enfrentar sozinho a tempestade que era sua vida. A tempestade durou 3 dias. 3 dias de vento uivante e chuva horizontal que transformaram o mundo, além das paredes de pedra do farol, em uma fúria líquida e cinzenta. As ondas se erguiam como montanhas negras, batendo contra a base do penhasco com uma força que fazia toda a estrutura vibrar. Era o tipo de tempestade que os antigos marinheiros chamavam de viúva maker, porque separava os homens experientes dos arrogantes jovens que acreditavam poder dominar o mar. Sofia não mencionou partir quando o primeiro dia de sol rompeu as nuvens. Arthur não perguntou quando ela pretendia ir embora. Um acordo tácito se estabeleceu entre eles,
medido não em palavras, mas em gestos pequenos e necessários. Ela simplesmente se integrou à vida daquele lugar isolado, como se sempre tivesse pertencido ali. E Arthur, com uma resignação que beirava o alívio, permitiu que sua presença se tornasse parte da paisagem. O farol, antes uma tumba de memórias dolorosas, onde cada objeto era um lembrete da ausência de Helena, começou a respirar novamente. Sofia possuía uma habilidade quase sobrenatural para criar ordem a partir do caos. Os espaços apertados e circulares foram organizados com uma eficiência silenciosa que falava de alguém acostumado a fazer muito com pouco. A cozinha diminuta, que havia se tornado o cemitério de tentativas culinárias fracassadas de Arthur, foi transformada em um reino de aromas caseiros. O cheiro de pão assando no pequeno forno de ferro, de sopas temperadas com ervas que ela colhia nos recifes durante a maré baixa, começou a se misturar com o da maresia, sobrepondo-se ao odor de tristeza estagnada que havia impregnado cada canto. O choro constante dos bebês diminuiu drasticamente. Sofia descobriu que Léo gostava de ser embalado em movimentos ritmados, que imitavam o balanço de um barco, enquanto Luna preferia canções de ninar sussurradas bem próximo ao ouvido. Ela desenvolveu um sistema intrincado de horários e rituais que transformou o caos em harmonia. Banhos mornos na bacia de metal quando o sol batia na janela da tarde, sonecas coordenadas que permitiam momentos de silêncio, alimentações que se tornaram momentos de paz ao invés de batalhas desesperadas. Eventualmente, vieram os primeiros sorrisos gengivais. Léo foi o primeiro, uma manhã dourada quando Sofia fazia caretas engraçadas enquanto trocava sua fralda. O sorriso foi como um raio de sol atravessando nuvens de tempestade, e Sofia riu, um som cristalino que Arthur não ouvia há tanto tempo que havia esquecido como era belo. Luna seguiu o exemplo alguns dias depois, seu sorrisinho surgindo quando Arthur, seguindo o exemplo de Sofia, tentou suas próprias caretas bobas. Era um sorriso tímido, mas genuíno, e fez algo no peito de Arthur se derreter como gelo ao sol. Arthur, por sua vez, mergulhou ainda mais fundo em suas tarefas, usando o trabalho físico como um escudo contra a vulnerabilidade que a presença de Sofia despertava. Polir a gigantesca lente de cristal de Fresnel tornou-se um ritual que o acalmava. Um trabalho que exigia foco total, afastando os fantasmas de Helena que ainda dançavam nos cantos de sua visão. A lente era uma obra de arte da engenharia francesa do século XIX, composta por centenas de prismas de cristal arranjados em anéis concêntricos. Cada peça precisava ser limpa individualmente com uma solução especial de álcool e água destilada, polida com panos de linho que não deixassem fiapos. Era um trabalho meticuloso que podia levar horas, mas que resultava em uma superfície tão pura que parecia feita de luz solidificada. Ele passava horas na sala de máquinas também, o barulho constante do mecanismo de relojoaria abafando o tumulto em seu peito. O motor que movia a lente em sua rotação hipnótica, as engrenagens que controlavam a frequência dos pulsos de luz, as correias que transmitiam movimento, cada componente precisava de atenção constante, lubrificação, ajustes minuciosos. No entanto, sua solidão já não era absoluta. Da passarela do topo da torre, durante suas verificações noturnas, ele se pegava observando Sofia. Havia na pequena faixa de grama resistente ao vento e sal, com Léo e Luna sobre uma manta de lã, mostrando-lhes as conchas que encontrava durante suas caminhadas pela praia. Ela havia se tornado uma exploradora meticulosa da costa. Conhecia os horários das marés baixas, quando era possível caminhar pelos recifes e descobrir pequenos tesouros deixados pelo mar. Voltava com os bolsos cheios de conchas perfeitas, pedras lisas polidas pelas ondas, pedaços de vidro do mar transformados em joias verdes e azuis pelo tempo e pela água. Para as crianças, ela criou um mundo de maravilhas.
Cada concha tinha uma história. Algumas eram casas abandonadas de caranguejos que se mudaram para mansões maiores. Outras eram presentes das sereias para crianças bem comportadas. Pedras lisas eram ovos de dragões marinhos que eclodiram há muito tempo. Pedaços de vidro eram lágrimas de alegria da própria deusa do mar. A aproximação entre Arthur e Sofia não era feita de palavras, mas de gestos, pequenas marés de cuidado que avançavam e recuavam como o próprio oceano. Certa manhã, ele encontrou uma caneca de café quente deixada para ele na escada em espiral que levava à torre, posicionada exatamente onde ele a veria durante sua primeira verificação do dia. O café estava na temperatura perfeita, nem quente demais, nem morno, temperado com uma pitada de canela que ela havia descoberto em uma lata esquecida no fundo do armário da cozinha. Era um gesto pequeno, mas que falava de atenção, de cuidado, de alguém que havia notado seus hábitos e se importava o suficiente para facilitá-los. Noutra tarde, ao voltar encharcado de uma inspeção das rochas da base durante uma chuva súbita que o pegou desprevenido, encontrou suas botas de couro ao lado do fogão, recheadas com papel de jornal para manter a forma enquanto secavam. Uma muda de roupas limpas estava dobrada sobre a cadeira da cozinha, com o cuidado meticuloso de quem entende que pequenos confortos podem significar a diferença entre desespero e esperança. Em troca, ele começou a deixar pequenos presentes. Peixes frescos que pescava das rochas durante as manhãs calmas, sempre os maiores e mais bonitos, limpos e preparados para o cozimento. Pedaços de madeira exótica que o mar trazia, teca de navios naufragados, mogno de árvores arrancadas de florestas distantes por tempestades, cedro aromático que ainda guardava o perfume de terras longínquas. Ele havia notado que ela gostava de entalhar pequenas figuras durante as noites, quando as crianças dormiam e o silêncio do farol era quebrado apenas pelo som ritmado das ondas. Com uma faca pequena e afiada que tirava da cozinha, ela transformava pedaços de madeira encontrados na praia em animais marinhos delicados, golfinhos saltando, tartarugas com detalhes impressionantes nas carapaças, estrelas do mar que pareciam dançar. Eram comunicações silenciosas, um reconhecimento mútuo de suas dores e de sua nova e frágil interdependência. Uma linguagem feita de gestos pequenos mas significativos, de presenças que se complementavam sem nunca se sobreporem. As semanas passaram e estabeleceu-se uma rotina reconfortante. Sofia acordava antes do amanhecer, preparava café e aquecia leite para os bebês. Arthur acendia o farol ao pôr do sol e o apagava ao amanhecer, uma responsabilidade que carregava com a solenidade de quem entendia que vidas dependiam daquela luz. Durante o dia, ele mantinha o equipamento, pescava, fazia pequenos reparos na estrutura de pedra que o tempo e o sal constantemente corroíam. Sofia cuidava das crianças com uma dedicação que ia além do dever. Ela conversava com eles como se fossem adultos, capazes de compreender cada palavra, contando histórias sobre o mar, sobre as nuvens que passavam, sobre os pássaros marinhos que mergulhavam nas ondas em busca de peixes. "Vem aquela gaivota ali", ela dizia, apontando para uma ave que planava sobre as ondas. "Ela está procurando peixes para seus filhotes. As mães sempre fazem isso. Vão procurar comida, às vezes longe de casa, mas sempre voltam para cuidar dos pequenos." O Arthur a escutava de longe, fingindo estar concentrado em suas tarefas, mas absorvendo cada palavra. Havia nas histórias de Sofia uma sabedoria gentil que ele invejava, uma capacidade de transformar a dureza do mundo em algo compreensível e belo para crianças que ainda mal conseguiam focar os olhos. Uma noite, enquanto uma névoa espessa envolvia o farol como um cobertor fantasmagórico, tornando o mundo exterior um borrão branco e silencioso, ele a encontrou na cozinha.
Era tarde, passava da meia-noite, mas ela estava acordada, olhando pela pequena janela circular para a escuridão leitosa lá fora. O rosto estava iluminado apenas pela luz fraca de uma lâmpada a óleo de vidro azul, que projetava sombras dançantes nas paredes circulares. Havia uma melancolia em sua postura, uma tristeza controlada que ele reconheceu imediatamente. Era a mesma que via no espelho quando se barbeava. Ele se serviu de um copo d'água da jarra de barro, o silêncio entre eles confortável, não mais tenso como nas primeiras semanas. A névoa do lado de fora era tão densa que parecia sólida, transformando o farol em uma ilha no espaço, desconectada do resto do mundo. Foi quando ela, sem se virar, começou a falar. Sua voz era baixa, quase um sussurro, como se temesse que falar mais alto pudesse quebrar o feitiço da noite ou acordar as crianças que dormiam no andar de baixo. O mar, às vezes parece que ele chama, ela disse. Meu marido João dizia que ouvia o chamado dele nos sonhos. Sonhava com águas profundas, com peixes prateados que nadavam em cardumes infinitos, com cidades submersas onde os afogados se tornavam cidadãos de um reino aquático. Arthur se aproximou sem fazer ruído, apoiando-se no parapeito da janela ao lado dela. Lá fora, a névoa se movia em ondas lentas, criando formas fantasmagóricas que apareciam e desapareciam como memórias. Então ela contou sua história, não de uma vez, mas em fragmentos, como pedaços de vidro do mar, que precisavam ser juntados pacientemente para formar um quadro completo. João era pescador, filho e neto de pescadores. Um homem que conhecia o mar como a palma da mão calejada. Sabia ler as nuvens para prever tempestades. Conhecia os lugares secretos onde os peixes se escondiam durante o inverno. Podia navegar por instinto, mesmo quando a névoa transformava o mundo em um labirinto branco. Eles se casaram jovens, ela com 19 anos, ele com 23. Viviam em uma casinha pequena na vila, com uma vista parcial do porto através de uma janela que dava para os fundos. Não era muito, mas era deles. João pintou as paredes de azul claro, cor de céu de verão, ele dizia, para que Sofia sempre se lembrasse de dias bonitos, mesmo quando a chuva caía. Pedrinho chegou 2 anos depois. Um menino miúdo, mas esperto, com os olhos escuros da mãe e o sorriso travesso do pai. João o levava para o porto desde pequeno, ensinando-lhe os nomes dos peixes, as diferenças entre as embarcações, o significado das cores das velas ao longe. Um dia ele vai ter seu próprio barco, João dizia, segurando o filho no colo enquanto observavam os pescadores voltarem com suas redes cheias. Maior que o meu, vai pescar em águas mais profundas, trazer peixes maiores. Mas o mar é um amante ciumento e imprevisível. Dá e tira conforme sua própria lógica insondável. João saíra numa noite que prometia ser calma, o céu estrelado, a lua cheia iluminando o caminho. As previsões eram boas, outros pescadores também haviam saído. Deveria ser uma noite rotineira. A tempestade veio do nada, uma cabeça d'água, como os locais chamavam, uma parede de vento e água que se formou em minutos e varreu a costa como a mão de um deus irado. O barco de João, sólido e bem construído, foi encontrado 3 dias depois, partido ao meio contra as pedras de uma ilha deserta a 20 milhas da costa. João nunca foi encontrado. O mar guardou seu corpo, como fazia às vezes, por razões que só ele conhecia. Pedrinho, que tinha apenas 1 ano e meio, não entendeu imediatamente que o pai não voltaria. Ficava na janela esperando, apontando para cada barco que aparecia no horizonte, dizendo "Papai", com uma esperança que partia o coração de Sofia. Mas as crianças pequenas têm uma conexão misteriosa com as emoções dos adultos. Conforme as semanas passaram e a tristeza de Sofia se aprofundou, Pedrinho começou a definhar. Primeiro perdeu o apetite, recusando até mesmo os alimentos favoritos. Depois vieram as febres altas e persistentes que nenhum remédio caseiro conseguia baixar.
O médico da vila, um homem idoso que atendia mais por experiência que por formação, disse que não havia nada fisicamente errado com o menino. Às vezes, ele explicou com a gentileza de quem já vira muito sofrimento, os pequenos sentem demais, absorvem a dor dos adultos como esponjas absorvem água, não sabem como processar, então o corpo adoece. Sofia tentou tudo, forçou-se a sorrir, inventou histórias alegres, cantou canções de ninar, mas Pedrinho parecia estar seguindo o pai para um lugar onde ela não podia alcançá-lo. Uma manhã, numa ressaca particularmente forte que fazia a casinha toda tremer, ele simplesmente não acordou. Partiu durante o sono tranquilo, como se sua pequena alma tivesse finalmente encontrado o caminho para onde João havia ido. Enterrei meu filho numa manhã de céu azul, Sofia continuou, a voz embargada mas controlada. As ondas batiam no cemitério, que fica numa colina com vista para o mar. João teria gostado do local. Durante o enterro, as gaivotas voavam em círculos sobre nós, como se estivessem cantando uma canção de ninar. Arthur permaneceu em silêncio, mas sua mão grande e calejada se moveu lentamente até pousar sobre o ombro dela. Foi um toque breve, mas que transmitiu um universo de compreensão. Duas pessoas que haviam perdido seus mundos, encontrando-se na beira de outro mundo possível. Naquela cozinha pequena, sob a luz bruxuleante da lâmpada a óleo, Arthur sentiu as muralhas em torno de seu coração tremerem. Naquela mulher, ele não via apenas uma ajuda providencial, não apenas alguém que sabia cuidar de crianças melhor que ele. Via um espelho de sua própria alma partida, alguém que falava a mesma língua silenciosa da perda, e percebeu, com um misto de medo e consolo, que as cicatrizes deles, embora de naufrágios diferentes, se encaixavam perfeitamente, como peças de um quebra-cabeças que o destino havia espalhado e agora reunia novamente. A paz que se instalara na ponta da solidão era tão delicada quanto a névoa matinal, e foi estilhaçada numa tarde de sol raro e céu azul impossível. O mar estava calmo, quase espelhado, refletindo as nuvens brancas como se fosse uma superfície de cristal polido. Era o tipo de dia que fazia as pessoas esquecerem que o oceano podia ser cruel. Sofia estava na pequena faixa de grama que crescia teimosamente entre as rochas, aproveitando o sol generoso que raramente aparecia por aquelas paragens. Léo e Luna estavam sobre uma manta de lã, fascinados pelas sombras que as nuvens projetavam sobre seus rostos. Ela cantarolava enquanto separava as conchas que havia coletado na maré baixa da manhã, classificando-as por tamanho e cor para uma de suas histórias. Foi quando o som chegou, um rugido mecânico e agressivo que rasgava a serenidade do dia como uma faca. Um barco a motor, pintado de azul e branco, mas descascado pelo sal, aproximava-se do pequeno pier na base do penhasco. O motor era potente demais para aquele casco, modificado para velocidade, não para pesca. Era o tipo de embarcação que os contrabandistas usavam, ou homens que tinham pressa de chegar e pressa maior ainda de partir. Do barco, desceu um homem que destoava completamente do ambiente. Usava sapatos de couro marrom que não tinham lugar algum numa costa rochosa e molhada, calças de tecido fino que se amarrotavam com a umidade e uma camisa branca que tentava parecer elegante, mas só conseguia parecer fora de lugar. Havia nele um ar de quem se considerava importante, mas sua importância vinha do medo que inspirava, não do respeito que ganhara. Sofia, que observava a chegada do barco com crescente apreensão, empalideceu quando viu quem era. Sua reação foi imediata e visceral. Puxou instintivamente a manta das crianças para mais perto, como se pudesse protegê-las apenas com proximidade. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto pegava Léo no colo, um gesto protetor e desesperado. Sofia, minha cara, que surpresa maravilhosa! A voz do homem carregava um sarcasmo oleoso que fazia o ar parecer mais pesado. Pensei que os peixes a tivessem comido, depois de tanto tempo sumida.
Seu olhar percorreu o farol com desdém calculado, avaliando-o como um agiota avalia uma propriedade que pretende confiscar. Vejo que encontrou um novo ancoradouro, muito pitoresco. Era Ricardo Vargas, e sua reputação o precedia como a sombra precede o corvo. Comerciante, agiota e uma dezena de outras profissões que existiam na fronteira entre o legal e o criminoso. Um homem conhecido na vila por ter mais tentáculos que um polvo. Todos eles mergulhados nos bolsos dos pescadores desesperados, nas necessidades das viúvas, na miséria dos órfãos. Ele emprestava dinheiro a juros escorchantes, vendia barcos a prestações impagáveis, comprava pescado a preços irrisórios de homens que não tinham escolha. Havia histórias sobre ele, algumas sussurradas, outras gritadas em noites de bebedeira. Diziam que já havia sido pescador, antes de descobrir que era mais lucrativo pescar homens desesperados que peixes. Arthur, que estava descendo a escadaria externa de pedra entalhada na própria rocha do penhasco, percebeu a tensão imediatamente. Havia desenvolvido um instinto aguçado para reconhecer problemas durante seus anos no mar, e a linguagem corporal de Sofia gritava perigo. A forma como ela se encolheu, como seus olhos procuraram uma rota de fuga, como sua respiração se tornou rasa, eram sinais que ele conhecia bem. Acelerou o passo, suas botas pesadas criando ecos contra a pedra, e se interpôs entre Ricardo e Sofia. Seu corpo grande e sólido formou uma barreira física, mas havia mais que tamanho em sua postura. Havia a autoridade silenciosa de um homem que havia navegado por mares perigosos e sobrevivido para contar a história. "Quem é você?" Sua voz era grave, como o som das pedras do fundo do mar, se chocando durante tempestades submarinas. "Ah, o famoso faroleiro." Ricardo sorriu, mas era um sorriso sem calor, como o brilho de uma lâmina na escuridão. "Sou Ricardo Vargas. Talvez já tenha ouvido falar de mim. Tenho negócios na vila, ajudo as pessoas em dificuldades, e vim cobrar o que é meu." Seus olhos se fixaram em Sofia com uma intensidade predatória que fez Arthur dar um passo à frente, bloqueando completamente a linha de visão entre os dois. "O barco do falecido marido desta senhora aqui?" Ricardo continuou, sua voz ganhando um tom de falsa formalidade comercial. "Foi comprado com meu dinheiro. Infelizmente, o mar levou o barco, mas as dívidas não afundam, não é mesmo? Elas flutuam como corpos inchados." A comparação era propositalmente macabra, destinada a ferir. Arthur viu Sofia estremece através da visão periférica, e algo frio e perigoso se moveu em seu peito. E agora, com juros acumulados de todos estes meses de ausência, Ricardo gesticulou teatralmente. "A quantia é considerável, muito considerável, mas sou um homem razoável. Há formas de renegociar." O olhar que ele dirigiu a Sofia deixava claro exatamente que tipos de renegociação tinha em mente. Era um olhar que a despia, que a avaliava como mercadoria, que a reduzia a uma forma de pagamento. Arthur havia visto olhares assim antes, em portos distantes onde homens desesperados negociavam coisas que não deveriam estar à venda. "Ela está sob minha proteção", Arthur disse, e sua voz carregava uma calma mais ameaçadora que um grito. Era o tom que comandantes navais usavam antes de ordenar o fogo dos canhões. O barco afundou com o homem. A dívida morreu com ele no fundo do mar. É a lei do oceano. Agora saia da minha terra. Ricardo riu, uma risada sem alegria que ecoou contra as pedras como o grito de uma gaivota ferida. "Leis do oceano? Que romântico! Mas aqui na terra, faroleiro, as leis são outras. Leis que eu ajudo a escrever." Seus olhos avaliaram a figura imponente de Arthur, um homem que parecia tão sólido e inabalável quanto o próprio farol, com mãos que obviamente conheciam trabalho pesado e ombros que haviam carregado responsabilidades que matariam homens menores. Havia também nos olhos de Arthur algo que Ricardo reconheceu e não gostou, a ausência total de medo. "Além do mais", Ricardo continuou, mas sua voz perdeu parte da confiança anterior, "há testemunhas na vila.
Pessoas que podem atestar que certas irregularidades estão acontecendo aqui. Uma mulher jovem, solteira, vivendo com um homem recém-viúvo, crianças pequenas expostas a situações inadequadas. As autoridades do continente podem se interessar por essas informações. A ameaça pairou no ar salgado como o cheiro de peixe podre. Arthur compreendeu imediatamente que estava lidando com mais que um agiota. Estava enfrentando um predador experiente que sabia exatamente onde atacar para causar mais dano. Mas Arthur também era experiente. Havia conhecido homens como Ricardo em dúzias de portos, em dezenas de países. Reconhecia o tipo: covardes que se escondiam atrás de ameaças e papelada, mas que recuavam quando confrontados por alguém disposto a lutar. O único irregular aqui, Arthur disse avançando um passo, é um homem que ameaça uma viúva e crianças órfãs. O único inadequado é alguém que confunde necessidade com oportunidade. Ricardo recuou um passo, involuntariamente, mas seu sorriso venenoso permaneceu. Era um homem acostumado a ter a última palavra, mesmo quando batia em retirada. Isto não acabou, faroleiro, ele disse, já caminhando de volta para seu barco. O mar sempre devolve o que é dele, e eu também. A vila inteira sabe onde vocês estão, sabe o que estão fazendo. Não se pode esconder num farol para sempre. Ele entrou em seu barco, deu partida no motor com mais força que o necessário e partiu. Mas o barulho do motor permaneceu no ar muito depois de ele ter desaparecido no horizonte. Uma promessa de que voltaria, uma ameaça que pairou sobre a ponta da solidão como uma nuvem de tempestade. Assim que o barco desapareceu, as pernas de Sofia cederam. Ela se sentou pesadamente sobre uma pedra lisa, o corpo sacudido por soluços que vinham de muito fundo, de um lugar onde o medo e a desesperança haviam se acumulado por meses. Léo, ainda em seus braços, começou a chorar também, sentindo a angústia de sua cuidadora. Arthur se ajoelhou ao seu lado, suas mãos grandes pairando no ar, não sabendo se deveria tocar, se seria bem-vindo, se poderia ajudar. Ele nunca fora bom com lágrimas, nem as de Helena, nem as próprias. Mas ficou ali, sua presença uma promessa muda de proteção, um quebra-mar contra a tempestade de terror que Ricardo havia trazido. Ele não vai parar, Sofia conseguiu dizer entre os soluços. Ele nunca para. É como uma maré, sempre volta, sempre mais forte. Arthur olhou na direção onde o barco havia desaparecido, seus olhos se estreitando contra o sol. Havia tomado uma decisão sem perceber, uma dessas decisões que se formam nas profundezas da alma antes que a mente consciente as reconheça. Então, vamos estar prontos quando a maré voltar, ele disse, sua voz carregada de uma determinação que surpreendeu ambos. Naquela noite, depois que as crianças dormiram e Sofia conseguiu se acalmar o suficiente para falar, a verdade completa veio à tona. Ricardo a assediava mesmo antes da morte de João, aparecendo na casa deles com ofertas de ajuda e olhares que faziam sua pele se arrepiar. Depois da tragédia, ele usou a dívida como uma corrente para prendê-la, tornando sua vida na vila um inferno de insinuações e ameaças veladas. Ele aparecia na porta dela a qualquer hora, sempre com uma desculpa comercial, mas seus olhos e suas palavras deixavam claro o que realmente queria. Oferecia descontos na dívida em troca de favores, falava sobre como era difícil para uma mulher jovem sobreviver sozinha, sugeria que ele podia cuidar dela se ela fosse razoável. Quando ela se recusava, as ameaças começavam. Ele controlava boa parte do comércio de peixe da vila. Podia fazer com que ninguém comprasse suas costuras, ninguém lhe desse trabalho de limpeza, ninguém lhe vendesse comida. Podia espalhar boatos, destruir sua reputação, tornar sua vida impossível. Fugir para o farol havia sido um ato de desespero total. Era o lugar mais isolado que ela conseguiu pensar, o único lugar onde talvez pudesse estar segura. Mas o perigo que ela pensou ter deixado para trás os encontrara.
e agora não estava mais sozinha para enfrentá-lo. Para Arthur, a história acendeu uma fúria fria e controlada, o tipo de raiva que homens experientes aprendem a canalizar em ação ao invés de desperdiçar em gritos. Aquele homem não estava apenas cobrando uma dívida, estava caçando uma presa vulnerável, usando a lei e a sociedade como armas contra uma mulher que já havia perdido tudo. A ameaça a Sofia e às crianças se tornou uma ameaça à sua própria sanidade, aquele fiapo de vida que ele estava começando a reconstruir tijolo por tijolo. Aquele farol era seu santuário, sua família era seu tesouro mais precioso, e ele não permitiria que nenhum tubarão invadisse suas águas. Naquela noite, pela primeira vez, desde a morte de Helena, Arthur não subiu para acender o farol na hora exata do pôr do sol. Ficou na cozinha, bebendo café forte e fazendo planos. Quando finalmente subiu, já era noite fechada, mas a luz do farol começou a girar como sempre, um pulso constante que prometia que alguns homens ainda cumpriam suas promessas. Não importava quão perigoso o mundo se tornasse. A visita de Ricardo Vargas foi como uma pedra atirada em um lago calmo. As ondulações se espalharam em círculos cada vez maiores, chegando à vila de pescadores com a velocidade de um vento de tempestade carregado de fofocas e maledicências. A história, distorcida pela malícia e pela imaginação febril de pessoas que tinham pouco o que fazer além de especular sobre a vida alheia, tornou-se o principal assunto nas docas mofadas e nas cozinhas enfumaçadas. O faroleiro e a viúva agora eram personagens de uma narrativa sórdida que crescia e se modificava a cada repetição. Ninguém falava da dor que havia unido duas almas quebradas. Ninguém mencionava o desespero que havia levado uma mulher a buscar refúgio no lugar mais isolado da costa. Falavam de pecado e conveniência, de aproveitamento e indecência, de crianças pequenas expostas a situações inadequadas. Arthur sentiu a mudança na pele quando precisou ir de barco até a vila para buscar os suprimentos mensais, querosene para o farol, conservas, remédios, tecido para fraldas. A viagem que ele fazia há anos, com a naturalidade de quem vai buscar lenha no quintal, se transformou em uma jornada através de território hostil. Os olhares, que antes eram de respeito ou indiferença cordial, agora eram enviesados, carregados de julgamento e especulação maliciosa. As mulheres na mercearia, cujos maridos e filhos dependiam da luz daquele farol para voltar para casa em segurança durante as noites tempestuosas, agora sussurravam quando ele se virava, suas vozes criando um zumbido constante de desaprovação. Mal enterrou a pobre Helena e já tem outra esquentando sua cama. Uma delas murmurou, pensando que ele não podia ouvir. E as criancinhas, coitadas, crescendo no meio da indecência, respondeu outra. O que será que o padre vai dizer quando souber? O pescador que lhe vendia iscas e equipamentos de pesca, um homem idoso chamado Seu Manuel, que conhecia Arthur há mais de uma década, mal conseguiu encará-lo nos olhos. Suas mãos tremiam enquanto embrulhava os anzóis e linhas, como se tocar nos mesmos objetos que Arthur tocara pudesse contaminá-lo com alguma imoralidade. Como vão as crianças? Seu Manuel perguntou, mas havia uma tensão em sua voz que não existia antes. Bem, Arthur respondeu curto. E a mulher que está ajudando? Sofia está bem também. Um silêncio incômodo se instalou entre eles, cheio de palavras não ditas e acusações não verbalizadas. Arthur pegou suas compras e partiu sem as conversas casuais sobre marés e peixes que costumavam pontuar suas visitas. O isolamento de Arthur, antes geográfico e escolhido, tornara-se social e opressor. Era como se uma parede invisível tivesse se erguido entre ele e o resto do mundo, feita de suspeitas e preconceitos que cresciam a cada repetição da história. A situação se deteriorou rapidamente quando as esposas dos pescadores começaram a pressionar seus maridos. Não é certo, elas diziam, não é cristão,
Como podemos dormir tranquilas, sabendo que nossos filhos podem ver aquela luz toda noite, sabendo que vem de um lugar onde o pecado mora? Elas exigiam que se fizesse algo, que alguém falasse com o padre, que se enviasse uma carta para as autoridades do continente, que se pressionasse Arthur a regularizar a situação, ou que se encontrasse outro faroleiro, alguém que respeitasse os bons costumes. A pressão culminou com uma visita inesperada numa tarde cinzenta de garoa persistente. O barco do padre da vila atracou no pier com mais cerimônia que o usual. Padre Inácio era um homem de meia idade que havia chegado àquela paróquia esquecida há 5 anos, enviado de uma cidade maior por razões que nunca ficaram completamente claras. Ele se considerava o guardião moral da comunidade, uma responsabilidade que carregava com a severidade de um inquisidor. Alto e magro, com olhos pequenos e escuros, que pareciam estar sempre procurando por falhas morais, ele havia transformado a igreja simples da vila em um tribunal onde os pecados reais e imaginários eram julgados e condenados. Subiu a escadaria do penhasco com um ar de quem cumpre uma missão desagradável, mas necessária, como um médico vindo amputar um membro gangrenado. Suas roupas negras contrastavam com a brancura das pedras calcárias, fazendo-o parecer uma mancha escura se movendo contra a paisagem. Arthur o recebeu na porta, bloqueando deliberadamente a entrada. Não havia cortesia em seus movimentos, apenas a firmeza de um homem defendendo seu território. "Padre", ele disse, sem qualquer inflexão de boas-vindas. "Arthur", o padre respondeu igualmente formal. "Preciso falar com você. É um assunto sério." Contra seu melhor julgamento, Arthur o deixou entrar. Sofia estava na cozinha, preparando o jantar, mas ao ver o padre se retirou para o quarto das crianças. Sua ausência era tão eloquente quanto palavras. Todos entendiam que sua presença no mesmo ambiente que um homem solteiro seria vista como mais uma evidência da situação inadequada. Sentado na pequena sala circular do primeiro andar, recusando o café que Arthur ofereceu por cortesia, Padre Inácio foi direto ao ponto. Não havia nele a gentileza pastoral que deveria caracterizar um homem de Deus. Apenas a dureza de um juiz secular disfarçado de sacerdote. "Arthur, tenho grande respeito pela memória de Helena", começou ele. Mas sua voz estava desprovida de qualquer calor humano. Era uma boa mulher, uma cristã devota. É por respeito a ela e ao seu trabalho importante aqui que estou vindo falar pessoalmente, ao invés de simplesmente escrever uma carta para o bispado. Arthur permaneceu em silêncio, seus olhos fixos no rosto do padre, lendo cada microexpressão, cada sinal de intenção. Esta situação... O padre gesticulou vagamente na direção da cozinha, de onde vinham os sons abafados de Sofia cantarolando para as crianças. "É um escândalo. Uma mulher solteira, jovem, vivendo sob o mesmo teto que um viúvo recente. É uma afronta aos bons costumes, um mau exemplo para toda a comunidade." Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o mar com a expressão de quem vê um campo de batalha onde o mal está ganhando. "As pessoas falam, Arthur. Falam muito. E quando as pessoas falam, as autoridades escutam. Há regras sobre o ambiente em que crianças órfãs devem ser criadas, padrões morais que devem ser mantidos." Arthur sentiu o sangue esfriar nas veias. A ameaça era clara e brutal: conformidade ou perda das crianças. "O que exatamente o senhor está sugerindo, padre?" Arthur perguntou, sua voz controlada, mas com uma corrente subterrânea de perigo. Padre Inácio se virou da janela, suas mãos cruzadas atrás das costas, numa pose que imitava a autoridade episcopal. "A solução é simples e está de acordo com a vontade de Deus." Ele decretou com a arrogância de quem acredita falar em nome do divino. "Ou esta mulher vai embora imediatamente, voltando para onde veio, ou vocês se casam para regularizar a situação perante Deus e os homens. Não há meio termo em questões de moralidade." O ultimato pairou no ar como o cheiro de peixe podre.
Arthur compreendeu que estava sendo chantageado com a linguagem da religião, forçado a uma decisão que deveria ser livre sob a ameaça de perder tudo o que lhe restava de Helena. "E se eu recusar ambas as opções?" Arthur perguntou, embora já soubesse a resposta. "Então me verei obrigado a fazer uma denúncia formal aos serviços sociais do continente." O padre respondeu sem hesitação, sobre o ambiente impróprio e moralmente inadequado em que duas crianças órfãs estão sendo criadas, sobre a presença de uma mulher de reputação duvidosa numa posição de influência sobre menores indefesos. A ameaça de ter estranhos de terno decidindo o destino de seus filhos, os únicos elos vivos com Helena, foi como um golpe físico. Arthur podia visualizar a cena. Burocratas que nunca tinham visto o mar, nunca entenderam o que era viver isolado da civilização, invadindo seu santuário e arrastando Léo e Luna para um orfanato cinzento e frio. "Tem uma semana para decidir", Padre Inácio acrescentou, caminhando para a porta com a satisfação de quem acredita ter cumprido um dever sagrado. "Uma semana para mostrar que é um homem cristão que respeita as leis de Deus e dos homens." Arthur o acompanhou até a porta, mas não disse uma palavra de despedida. Assistiu o padre descer a escadaria com passos precisos e determinados, entrar em seu barco e partir, deixando para trás uma ameaça que pairou sobre a ponta da solidão como uma maldição. Naquela noite, o ar dentro do farol estava pesado, com o peso de uma decisão inevitável. Arthur vagou pelas salas circulares como um fantasma, incapaz de se concentrar em qualquer tarefa. As crianças sentiram a tensão. Léo chorou mais que o usual. Luna recusou a mamadeira da noite. Até mesmo elas pareciam entender que alguma mudança terrível se aproximava. Foi quando ele encontrou Sofia no pequeno quarto que ela ocupava no segundo andar. A mesma trouxa de pano com que chegara estava sobre a cama estreita, já parcialmente arrumada. Ela não chorava, mas seu rosto tinha a palidez e a resignação de quem se prepara para mais um naufrágio na vida. "Eu vou embora, Arthur", ela disse sem olhar para ele, suas mãos movendo-se automaticamente entre as poucas roupas que possuía. "Amanhã, na maré baixa. Se eu não estiver aqui, eles não terão mais motivos para ameaçar você ou as crianças." A determinação em sua voz era quebrada por um tremor quase imperceptível, como uma rachadura numa parede que parece sólida, mas está prestes a desabar. Arthur caminhou até ela e, com um gesto gentil, mas firme, tirou a trouxa de suas mãos. O tecido grosso estava gasto pelo tempo e pelo uso, remendado em vários lugares. Uma metáfora perfeita para a vida dela. "Você ir embora não é a solução, Sofia", ele disse, sua voz carregando uma convicção que ele mesmo não sabia que possuía. "É a vitória deles. É deixar que a maldade e a hipocrisia destruam a única coisa boa que aconteceu nesta minha vida, desde que ela se partiu." Ele segurou seu rosto entre as mãos grandes e calejadas, forçando-a a encará-lo. Os olhos dela estavam úmidos, mas havia neles também uma força que ele reconhecia, a mesma força que a havia trazido até ali através da tempestade, a mesma força que a fazia enfrentar cada novo dia, apesar de todas as perdas. "Quando você chegou", ele continuou, as palavras saindo de um lugar profundo que ele raramente visitava, "eu era um homem oco, um fantasma assombrando minha própria casa. Você trouxe ar para meus pulmões. Você deu risadas aos meus filhos. Você fez este farol ser um lar de novo. Eu não vou deixar você ir." "Mas o que podemos fazer?" ela sussurrou, as lágrimas finalmente brotando e correndo pelas faces como pequenos riachos salinos. "Eles não vão nos deixar em paz. Vão continuar pressionando até conseguirem o que querem." Arthur respirou fundo, e quando falou novamente, sua voz carregava o peso de uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. "Então daremos a eles o que querem", ele disse. Mas havia uma determinação feroz em suas palavras, mas não pelos motivos deles, pelos nossos. Ele se ajoelhou diante dela, uma posição que transformou aquele momento simples em algo solene e sagrado.
Suas mãos ainda seguravam o rosto dela, mas agora com uma ternura que falava de promessas e possibilidades. Case-se comigo, Sofia. As palavras saíram como uma oração, um pedido desesperado dirigido tanto a ela quanto ao destino que os havia reunido naquele lugar impossível. Não para calar a boca do padre, não para satisfazer a vila e seus preconceitos. Case-se comigo porque esta família já é nossa, porque eu preciso de você e Léo e Luna precisam de você. Ele parou, procurando as palavras certas para expressar sentimentos que mal compreendia. Eu sei que o fantasma de Helena sempre estará aqui, continuou, sua voz embargada pela emoção. Assim como o de João estará sempre com você. Não estou pedindo para você esquecer seu primeiro amor, assim como eu nunca esquecerei o meu. Mas os fantasmas não podem nos aquecer à noite. Os fantasmas não podem nos ajudar a criar estas crianças. Sofia o olhava com uma expressão indescritível. Surpresa, medo, esperança e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Case-se comigo, Arthur repetiu, porque você me salvou do meu próprio naufrágio e eu quero ser o seu porto seguro para sempre. Porque quando olho para você cuidando das crianças, vejo não apenas uma mulher bondosa, mas a mãe que elas precisam. Porque quando acordo no meio da noite e ouço você cantando para elas, sinto que Helena aprova, que ela está em paz, sabendo que encontrei alguém capaz de amar seus filhos como ela os amaria. As lágrimas de Sofia se intensificaram, mas agora eram lágrimas de alívio, de uma felicidade que ela pensou nunca mais sentir. Você tem certeza? Ela perguntou, a voz apenas um sussurro. Certeza de que não é apenas necessidade? Medo do que podem fazer? Arthur sorriu pela primeira vez em meses, um sorriso verdadeiro que transformou seu rosto endurecido pelo luto. Tenho certeza de que é tudo isso, ele disse com honestidade brutal. Necessidade, medo, gratidão, mas também é algo mais. É acordar todos os dias esperando ver seu rosto. É me pegar observando você ensinar as crianças sobre conchas e estrelas. É sentir que esta casa finalmente voltou a ser um lar. Sofia fechou os olhos por um momento, como se estivesse consultando as vozes dos mortos que amara. Quando os abriu novamente, havia neles uma decisão. Sim, ela disse, a palavra saindo como um suspiro. Sim, eu caso com você. Arthur não podia mais esperar. Não podia deixar que a ameaça velada do padre se transformasse em ação. A tempestade de hipocrisia da vila e a pressão predatória de Ricardo Vargas eram duas frentes de uma guerra que ele não podia se dar ao luxo de perder. Cada dia de hesitação era um dia a mais para que seus inimigos se organizassem, para que as fofocas se cristalizassem em denúncias oficiais. Na manhã seguinte ao pedido de casamento, quando o mar ainda estava perigosamente revolto devido aos ventos fortes da noite anterior, mas a pior parte da tempestade havia passado, ele tomou uma decisão que definiria não apenas seu futuro, mas a segurança de sua família improvisada. Vestiu uma camisa limpa, a única que possuía sem remendos, calçou suas botas mais resistentes, aquelas que haviam pisado convés de dezenas de navios em dezenas de portos, e olhou para Sofia com uma determinação que a assustou e a confortou ao mesmo tempo. Preciso ir à vila, ele disse, a voz carregando uma calma letal que ela reconheceu como extremamente perigosa. Vou resolver isso, hoje. Fique com as crianças e não saia do farol por nenhum motivo. Havia em sua postura algo que ela nunca vira antes. Não apenas a firmeza do homem que havia aprendido a viver sozinho, mas a determinação mortal de quem decide que chegou a hora de lutar por tudo o que tem valor em sua vida. Ele pegou seu pequeno barco a motor, uma embarcação robusta mas modesta que havia comprado de um pescador aposentado 5 anos antes. Era um barco feito para resistir, não para impressionar. Madeira de lei tratada com alcatrão e amor. Motor confiável que nunca o havia deixado na mão. Naquela manhã, seria sua montaria de guerra. A viagem foi uma batalha épica contra os elementos.
As ondas, ainda agitadas pela tempestade da noite anterior, o jogavam de um lado para o outro como se ele fosse uma rolha. A água salgada chicoteava seu rosto, cegando-o temporariamente a cada onda maior. Mas ele se mantinha firme no leme. Os nós dos dedos brancos de tanto apertar, os músculos dos braços queimando com o esforço constante de manter o curso. O mar revolto era um espelho de sua alma, mas ele não tinha medo. Havia navegado por águas muito piores. Temporais no Pacífico que duravam semanas, ciclones no Índico que transformavam o oceano em uma parede vertical de água. Aquilo era apenas mais uma tempestade, e ele a atravessaria como havia atravessado todas as outras. Quando finalmente chegou à vila, as pessoas pararam para observá-lo. Havia algo em sua postura, na forma determinada como amarrou o barco, que fez conversas cessarem e olhares se voltarem em sua direção. Ele não era mais o faroleiro solitário que vinha mensalmente buscar suprimentos. Era algo diferente, algo perigoso. Não procurou o padre. Não foi à igreja para negociar ou pedir clemência. Foi direto ao local onde sabia que encontraria Ricardo Vargas. A Taverna do Porto, um estabelecimento mofado e mal iluminado que servia cachaça barata e havia se tornado o quartel-general informal dos negócios menos legítimos da vila. A taverna cheirava a peixe podre, cachaça derramada e desespero humano. Era um lugar onde homens com poucos escrúpulos faziam negócios com outros homens que tinham ainda menos. As paredes de madeira estavam impregnadas de décadas de fumaça e conversas sussurradas sobre contrabando, agiotagem e outros crimes que a civilização oficial preferia ignorar. Quando Arthur entrou, alto e encharcado, pingando água do mar no chão de tábuas gastas, a conversa cessou instantaneamente. Todos os olhos se voltaram para ele, Ricardo e seus comparsas na mesa do fundo, pescadores endividados bebendo para esquecer suas dívidas, comerciantes que lucravam com a miséria alheia. Arthur caminhou diretamente até a mesa de Ricardo, seus passos ecoando no silêncio pesado. Não havia hesitação em seus movimentos, nenhum sinal de nervosismo. Era um homem em uma missão, e todos na taverna reconheceram isso instintivamente. Colocou um maço de dinheiro sobre a mesa molhada de cachaça, as notas grudando na madeira. Era uma quantia considerável. Todo o dinheiro que guardara durante 10 anos de serviço no Farol, economias que havia reservado para emergências ou para o futuro das crianças. É todo o dinheiro que guardei em 10 anos de serviço, disse Arthur, a voz baixa, mas ecoando no silêncio mortal da taverna. É o pagamento completo pela dívida do barco de João Costa, com juros. Ricardo olhou para o dinheiro, então para Arthur, um sorriso presunçoso se espalhando por seu rosto oleoso. Eu sabia que você era um homem razoável, faroleiro, um homem que entende como o mundo funciona. Mas Arthur não havia terminado. Inclinou-se sobre a mesa, colocando o rosto a poucos centímetros do de Ricardo. Seus olhos azuis, normalmente calmos como águas profundas, agora tinham a frieza letal do gelo ártico. Não terminei, continuou, sua voz se tornando ainda mais baixa, forçando todos na taverna a se inclinarem para escutar. Eu passei 15 anos na marinha mercante antes de vir para este farol. Naveguei por mares que fariam este seu porto de merda parecer uma poça de água morna. O silêncio na taverna era tão completo que era possível ouvir o gotejamento da chuva no telhado, o barulho distante das ondas contra o cais. Naveguei com homens de verdade e com vermes como você. Arthur continuou, sua voz ganhando uma qualidade hipnótica e mortal. Aprendi a diferença. Os homens de verdade enfrentam tempestades e protegem suas tripulações. Os vermes, como você, são âncoras. Puxam os outros para o fundo para salvar a própria pele podre. Ricardo tentou manter o sorriso, mas algo nos olhos de Arthur o estava fazendo suar frio. Este dinheiro, Arthur disse, batendo na mesa com um dedo grosso e calejado,
É para você comprar uma nova âncora e se prender bem longe de mim, de Sofia e dos meus filhos. É para você esquecer que conhece nossos nomes, esquecer onde moramos, esquecer que existimos. Ele se endireitou, sua figura imponente projetando uma sombra sobre Ricardo, que parecia engolir a luz fraca da taverna. Se eu ouvir seu nome perto do meu farol novamente, continuou, a voz agora carregada de uma promessa terrível. Se um dos seus homens sequer olhar na direção da ponta da solidão, se você espalhar uma única palavra sobre minha família, eu não virei com dinheiro. Arthur fez uma pausa, deixando o silêncio amplificar suas próximas palavras. Eu virei com tudo o que aprendi naqueles 15 anos, navegando com homens que não tinham medo de fazer o que é necessário. E o mar, Ricardo, não pede licença para engolir o que não presta. Ele simplesmente abre a boca e engole. A ameaça, velada mas brutalmente clara, fez o sorriso de Ricardo desaparecer completamente. Ele viu nos olhos de Arthur a verdade de um homem que não tinha mais nada a perder e, portanto, era capaz de absolutamente tudo. Eram os olhos de alguém que havia visto morte e destruição, que conhecia violência não como conceito abstrato, mas como ferramenta quando necessário. Os outros homens na taverna se mexeram desconfortavelmente em suas cadeiras. Alguns começaram a sair, não querendo ser testemunhas do que poderia acontecer a seguir. A atmosfera estava carregada como o ar antes de um raio. Ricardo, pela primeira vez em anos, se sentiu verdadeiramente ameaçado. Não por leis ou autoridades que podia comprar, mas por algo muito mais primitivo e perigoso. Um homem desesperado com as habilidades para transformar desespero em ação letal. Entendemos um ao outro? Arthur perguntou, sua voz voltando ao tom normal, mas de forma que tornava a pergunta ainda mais assustadora. Ricardo assentiu, incapaz de falar. Sua boca estava seca, suas mãos tremiam ligeiramente. Por um momento havia entrevisto sua própria mortalidade nos olhos frios do faroleiro. Arthur se endireitou, pegou o dinheiro e o jogou sobre a mesa com desdém. Excelente. Agora somos quites. Ele se virou e caminhou para a saída, seus passos ecoando no silêncio atordoado. Na porta, parou e olhou para trás uma última vez. E Ricardo, que bom que somos quites, porque eu realmente não queria ter que explicar para meus filhos porque o homem que ameaçou sua nova mãe desapareceu numa dessas tempestades que são tão comuns por aqui. Com isso, ele saiu da taverna, deixando para trás um silêncio que duraria muito tempo nas conversas da vila. No caminho de volta, lutando novamente contra as ondas que pareciam ter ficado ainda mais violentas, Arthur sentiu um peso sair de seus ombros. Não era apenas o peso da ameaça de Ricardo, mas o peso de anos sendo passivo, de deixar que outros decidissem seu destino. Ao se aproximar do penhasco, ele viu Sofia no topo da escadaria, com Léo e Luna embrulhados em mantas nos braços, olhando para o mar e esperando por ele. Ela o viu navegando entre as ondas e acenou, um gesto pequeno, mas que significava que alguém se importava se ele voltava para casa. Naquele aceno, naquela vigília, ele não viu apenas preocupação. Viu um farol humano, uma luz em terra firme que o guiava para casa. Viu a guardiã de seu porto seguro, a mulher que havia transformado sua casa de luto em um lar de esperança. Ele entendeu, com uma clareza ofuscante como a luz de seu próprio farol, que sua vida e a dela estavam irrevogavelmente entrelaçadas. Não por necessidade ou por pena, mas por uma força tão poderosa e inexorável quanto a do próprio oceano. O amor que nasce de cicatrizes compartilhadas e esperanças reconstruídas. A batalha contra o tubarão estava vencida. Agora, restava enfrentar a tempestade que vinha da terra, o padre e sua moralidade comprada, a vila e seus preconceitos. Mas pela primeira vez em meses, Arthur se sentia capaz de enfrentar qualquer tempestade, porque agora não navegava sozinho. A vitória de Arthur sobre Ricardo Vargas trouxe um silêncio tenso à vila, como a calmaria que antecede furacões.
Mas a pressão moralista do padre Inácio, longe de diminuir, intensificou-se com a fúria de quem vê sua autoridade questionada. A igreja, que deveria ser um refúgio de compaixão, tornou-se um tribunal onde a vida privada de Arthur e Sofia era julgada por pessoas que nunca haviam enfrentado as tempestades que eles sobreviveram. As ameaças veladas transformaram-se em um ultimato frio e calculado, entregue por um pescador que trouxe os mantimentos semanais. O homem, claramente desconfortável com seu papel de mensageiro, entregou o recado com os olhos baixos. Arthur tinha uma semana para resolver a situação moral, ou uma denúncia formal seria enviada ao juizado de menores no continente, alegando que as crianças estavam sendo criadas em ambiente inadequado e moralmente corrupto. A ideia de ter burocratas desconhecidos, homens de terno, que jamais sentiram o sal do mar queimar os pulmões, decidindo o destino de seus filhos, os únicos elos vivos com Helena, foi o golpe final na paciência de Arthur. Aquela noite, o ar no farol estava pesado com o peso de uma decisão que não podia mais ser adiada. A conversa sobre casamento havia acontecido na noite anterior, mas agora era preciso transformar palavras em ação. Arthur encontrou Sofia na pequena cozinha, preparando chá de erva doce para as crianças que tinham tido um dia agitado. Sua presença ali, tão natural e necessária, apenas reforçou sua certeza de que estavam fazendo a escolha certa. Não podemos esperar, ele disse, apoiando-se no batente da porta. Não podemos dar tempo para que façam o que ameaçaram. Precisamos nos casar agora. Sofia parou de mexer o chá, suas mãos ficando imóveis sobre a caneca de metal. Quando? Ela perguntou, sua voz calma, mas com um tremor quase imperceptível. Amanhã, na primeira maré baixa. Ela se virou para encará-lo, os olhos escuros refletindo a luz amarelada da lâmpada a óleo. Você tem certeza de que é isso que quer? Não apenas o que precisamos fazer? Arthur caminhou até ela, tomou suas mãos entre as suas. Eram mãos pequenas, mas fortes, calejadas pelo trabalho, marcadas pela vida, mas capazes de uma ternura que havia salvado sua alma. Tenho certeza de que é as duas coisas, ele disse com honestidade absoluta. E isso não torna menos real ou menos importante. Alguns amores nascem como tempestades súbitas. O nosso cresceu como a maré, devagar, inevitável, transformando a paisagem até que não conseguimos mais imaginar o mundo sem ele. O casamento aconteceu no penhasco, ao lado da torre branca do farol, numa tarde de céu incrivelmente azul, daqueles azuis impossíveis que só existem no litoral, quando o sol e o mar conspiram para criar beleza perfeita. Não houve igreja, não houve padre. Arthur havia decidido que se a igreja os rejeitava, eles fariam seu próprio ritual sagrado. As únicas testemunhas foram Joaquim Silva, o faroleiro da enseada vizinha, e sua esposa Maria, um casal idoso que havia vindo em seu barco pesqueiro. Eles entendiam o isolamento, a necessidade de se apoiarem mutuamente quando o mundo parecia hostil. Joaquim havia conhecido Arthur durante os primeiros anos de serviço, e Maria havia perdido 2 filhos ainda bebês. Então, compreendia o valor de qualquer amor que conseguisse florescer em meio à dor. Não havia flores elaboradas, apenas os lírios selvagens que Sofia havia encontrado crescendo entre as rochas. Flores que sobreviviam ao vento constante e ao sal do mar. A música era o som das ondas quebrando nas pedras lá embaixo. Uma sinfonia eterna que havia testemunhado nascimentos e mortes, chegadas e partidas por milhares de anos. Sofia usava um vestido simples de algodão azul claro que havia sido de Helena, ajustado cuidadosamente para seu corpo menor. Arthur havia oferecido o vestido numa manhã, explicando que Helena o havia usado apenas uma vez, num festival da vila anos antes, e que ela teria ficado feliz sabendo que trouxe alegria novamente.
As alianças eram 2 anéis simples de metal que Arthur havia forjado ele mesmo com peças antigas do maquinário do farol, cobre e latão trabalhados e polidos, até brilharem como ouro sob o sol. Não eram perfeitos, mas eram únicos, feitos com as próprias mãos, para selar uma promessa que nenhum ourives poderia compreender. Joaquim, como o homem mais velho e respeitado presente, conduziu a cerimônia com a simplicidade de quem entende que o sagrado não precisa de ornamentos. Suas palavras foram poucas, mas profundas, falando sobre o mar como testemunha de todos os juramentos, sobre a luz do farol como símbolo de fidelidade que nunca se apaga. O casamento, disse ele, sua voz rouca pela idade e pelo sal, é como ser faroleiro, é manter uma luz acesa, mesmo quando a tempestade quer apagá-la. É ser o porto seguro um do outro quando o mundo lá fora vira tempestade. Arthur e Sofia trocaram votos simples, palavras que vinham do coração e não de livros de protocolo. Prometeram ser companheiros na luz e na escuridão, dividir as alegrias e carregar juntos os fardos, criar as crianças com amor e transmitir-lhes a força que haviam encontrado um no outro. Quando se beijaram, selando a promessa, o vento carregou o som de suas promessas para o mar, como se as ondas fossem testemunhas eternas de seu compromisso. Léo e Luna, agora com 4 meses, estavam nos braços de Maria durante a cerimônia. Como se compreendessem a importância do momento, permaneceram calmos e alertas, seus olhinhos azuis acompanhando os movimentos dos adultos com curiosidade séria. Após a cerimônia, Maria preparou um jantar simples, mas festivo, na cozinha do farol. Peixe fresco que Joaquim havia pescado naquela manhã, pão caseiro ainda morno, vinho tinto que haviam trazido como presente de casamento. Conversaram sobre o mar, sobre a vida nos faróis, sobre as dificuldades e alegrias de viver isolado do mundo. Vocês fizeram a coisa certa, Maria disse para Sofia enquanto ajudavam a limpar a mesa. O amor não precisa da aprovação de ninguém, além das pessoas que se amam. E estas crianças precisam de pais que se escolheram por amor, não por obrigação. Quando Joaquim e Maria partiram, levados pela maré da tarde, Arthur e Sofia ficaram sozinhos como marido e mulher pela primeira vez. Havia uma estranheza doce no ar, uma mudança sutil, mas profunda na dinâmica entre eles. Naquela noite, Arthur subiu para acender o farol, como fazia todas as noites há anos, mas pela primeira vez, Sofia o acompanhou. Juntos, observaram a grande lente de cristal começar sua rotação hipnótica, projetando feixes de luz sobre as águas escuras. Helena teria aprovado? Sofia perguntou suavemente, sua mão encontrando a dele sobre o parapeito da passarela externa. Arthur pensou por um momento, sentindo a presença fantasmagórica de sua primeira esposa como uma brisa suave. Ela me fez prometer antes de morrer que eu contaria às crianças sobre as estrelas do mar, ele disse. Como elas se regeneram quando perdem um braço, como a vida sempre encontra um jeito de continuar, de se curar, de crescer novamente. Ele olhou para Sofia, seus olhos refletindo a luz do farol. Acho que ela sabia, de alguma forma, que eu precisaria aprender essa lição também, que seria necessário me regenerar, encontrar uma nova forma de ser inteiro. E você é minha regeneração. Os anos que se seguiram transformaram a ponta da solidão de um posto isolado em um verdadeiro lar. As crianças cresceram com os cabelos clareados pelo sol constante e a pele salpicada de sardas do sal, conhecendo mais sobre constelações, tipos de nuvens e comportamento das marés do que qualquer criança da cidade. Sofia plantou um jardim pequeno, mas produtivo, numa depressão natural entre as rochas, protegido do vento mais forte. Cultivava vegetais resistentes ao sal, tomate cereja, ervas aromáticas, abóboras pequenas que se espalhavam entre as pedras como uma tapeçaria verde. Era uma mancha teimosa e vibrante de vida doméstica na paisagem selvagem.
Léo revelou-se aventureiro desde pequeno, sempre querendo explorar cada recanto do penhasco, cada poça de maré baixa. Luna era mais contemplativa, passando horas observando as mudanças do mar, as nuances das cores conforme a luz mudava ao longo do dia. Arthur ensinou-lhes os segredos do farol, como a lente funcionava, porque era importante manter a luz sempre acesa, as histórias dos navios que haviam sido guiados em segurança por aquela luz ao longo das décadas. Sofia transmitiu-lhes o amor pelas pequenas criaturas marinhas, a capacidade de encontrar beleza e magia nos tesouros mais simples que o mar oferecia. E Arthur encontrou a paz que pensou ter perdido para sempre junto com Helena. Ele ainda cuidava da grande luz, seu feixe varrendo o oceano noite após noite, um dever sagrado que carregava com orgulho renovado. Mas agora sabia que a luz mais importante não estava na cúpula de vidro e metal, mas dentro das paredes de pedra de sua casa, nos sorrisos de seus filhos, no toque da mão de Sofia, na sua, na família que haviam construído juntos dos pedaços quebrados de suas vidas anteriores. Numa tarde dourada de verão, com a família reunida na passarela do farol, observando o sol mergulhar no oceano infinito, pintando o céu de laranja, rosa e roxo, Arthur segurou a mão de Sofia. As cicatrizes de suas perdas ainda existiam, como as marcas que as marés deixam nas rochas, mas agora faziam parte de uma paisagem muito maior e mais bonita. Léo, agora com 3 anos, apontou para uma estrela do mar que havia encontrado na praia. "Papai, conta de novo como elas crescem o braço novo", ele pediu. Arthur sorriu, pegando o filho no colo.